Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Nerd. Hoje estaremos falando aqui sobre assuntos que sempre nós falamos aqui, né? Assuntos bem nerds realmente. O Dr. Adolfo já está aqui na área. Deixa eu chamar ele para dentro. Esse papo, porque no final das contas sempre tem muito assunto para conversar e pouco tempo. Olha aí, Pronto! Ah, cara, que bom. o homem da, Pensei que ia o dar homem da qualquer problema hoje. cabeleira. A cabeleira é bonita, hein, cara? Não deu tempo de cortar esses dias, aí tá meio grande. E Mas, aí, cara, tudo cara, bem por aí? Como é que estamos de Bahia? tudo em paz, graças a Deus, tudo direitinho. Pensei que ia dar problema hoje, que você estava falando, tava vendo tudo preto, mas agora tô te vendo. Ah, Você me vê ótimo. também. Não vamos fazer Então, uma live dessa no vez, escuro, né? pô, cara, melhor, né? Já foram umas duas lives assim, daquele jeito que ou você não enxerga, ou o outro não te enxerga. É uma É, cruel. confusão danada, Olha, mas o tá tudo doutor Bruno certo. Landim dizendo que tem inveja dessa tua cabeleira. Grande Brunão. Cara, se fosse dinheiro tava melhor, mas tá tudo certo. Bom. Pô, pode vender essa cabeleira também, né, cara? Mas rapaz, vamos pensar assim, ó. Tá bem, tá semi-grisalho, tá aquela coisa assim, ficando prateado, e denuncia que não tem mais 20 anos de idade, dá até algum ar de respeito, né? Tá Dá certo, pra tá certo. enganar, dá pra enganar bem. Cara, deixa eu te mostrar que chegou. Eu te mostrei, só mandei foto, né? Aí. Velho. Porra, velho. Sim, cara. Aí você começou a conversar sobre religião. Eu, Cara, edição de capa dura, ó. cara, isso é lindo demais, velho. Puta merda. Muito. Eu não tenho muita revista em quadrinho, não, sabe, cara? Porque ficou um pouco no meu passado, mas tem algumas que são cruciais. É que isso aí não é revista em quadrinho, né? Isso aí é literatura, né? Então, Ó, o outro é que chegou. diferente. Putz, bicho, esse aí eu tenho. Chegou completo. Esse aí Agora, eu tenho. agora sim, só consegui em inglês, né? Entendi. Esse aí eu Mas tenho de assim, capa dura. cara, esse aqui é show de bola. Eu não sei, Esse aí é o bom cara, demais. o Alan Moore é uma figura incrível, Completamente doido. muito doido, muito doido. É Ele escreve de um completamente jeito doido. que ele escreve de um jeito que é Cara, impressionante. mas Mas, quando você fala em ah, Cavaleiro das Trevas, velho, você me lembra uma felicidade e uma raiva. por quê? A felicidade da revista, né? Que é sensacional, é linda a história. E a raiva daqueles filmes do Christopher Nolan, que por mais que eu goste dele, não desse qualquer outro nome para aquela carniça, não de Cavaleiro das Trevas, né? Então, E meio que rolou uma apropriação, né? ele tentou usar o nome para poder botar um negócio para cima, É. mas, cara, não, não. Não. Não, não, não Sem rola. contar que eu não nem gosto dos filmes, nem gosto do fato de ter usado o nome. Aí pelo menos a DC fez uma animação que é Sim, praticamente igual ao quadrinho. a animação é muito show. A animação é muito show. É. Aí eu gostei muito. A animação é muito show mesmo. Eu assisti o primeiro episódio voltando de Gramado. Foi mesmo? Foi? Voltando de Gramado, depois teve aquela surpresa toda, coisa boa, né, rapaz? Que Cara, maravilha. foi uma viagem muito boa. Foi uma viagem muito boa, Viagem realmente. sensacional. Mas precisa É. repetir, viu? É. Vamos repetir, mas vamos repetir para um local um pouco mais perto. E assim, cara, não vai ser em 2026. 2026 não Não, vai rolar. não vai rolar, eu sei. Elis nasce em julho. Fizemos a primeira morfológica, tá? Coisa mais linda do mundo. Eu já tô babando, a menina não tem rosto direito, eu já tô babando a menina. Nasce em julho, a minha cunhada vem da Alemanha agora final de março, começo de abril, então meio que morre o ano pra gente em termos de viagem, né? Outubro tem jornada, né? Vai ser, vai Finalmente ser. fez uma menina, hein, outra? Não é, cara, não é, bicho. Ontem eu tava vendo um vídeo de um cara que
a mulher dizendo assim, meu marido me pediu para dar um filho para ele. Começa errado por aí, né? Porque não é a mulher que dá filho, é o É. homem que fabrica, né? Mas tudo bem. Aí o cara teve 6 meninas para nascer o primeiro menino. Porra, é. Aí é, Guerreiro, aí é guerreiro e coragem, né? Muita coragem coragem hoje em demais. dia. É Né? muita Sete coragem. mulheres mandando nele, É. é complicado. Quando Mas, cara, sincronizar, quando você vai sincronizar descobrir. esse ciclo menstrual, meu amigo. Não, para com isso. Isso aí é uma imagem de terror. Agora, o Altran, vou te contar um negócio, irmão. Você vai descobrir uma coisa. Ah, Se você se achava abestalhado, você vai ver que não existe nada mais abestalhado do que um pai de menina. cara, o pior é Pai que eu tô de achando que é menina. mesmo. O pessoal falou aqui com a gente, ó. Karina disse: eu só adoro receber vocês. Obrigado, Karina. A Cris está aqui. Bom dia, Cris. E ali a Gama tem 3 meninas. Pois é. É. Zé, Cara, eu queria te fazer uma pergunta para a gente entrar manda. nas nossas nerdices. Eu Ah, queria te fazer uma pergunta. Qual a pergunta já batendo nos peitos, né? Ah, sim, bora. novidade é que eu vou defender a dissertação de mestrado dia 9 de fevereiro. Finalmente, acabei. Graças a Deus. Né? Você não Então, vai defender, você vai apresentar, porque definida já está. Você fazendo já vai assim, dar certo, tá tudo vou só certo. apresentar, Vai dar tudo certo. é. É um jogo de cartas marcadas, né? A gente vai só para apresentar, porque os resultados já estão lá. E vai estar bom demais, com certeza. Então tá tudo certo. Cara, a minha pergunta é a seguinte: qual é a tua opinião sobre livre-arbítrio? Altran, essa pergunta é muito boa. Isso já foi tema de altas reflexões, tá? E eu dependo aí de pontos de vista. Porque, assim, muita gente fala do determinismo pleno, né? Sim, Onde tudo estaria escrito e pré-definido. E que isso poderia ser de duas maneiras, ou por uma determinação superior, ou certo. pelo simples fato de que o tempo todo já aconteceu e a gente apenas caminha nele em termos conscienciais. É um pensamento interessante, tá? É um pensamento interessante. E tem outro aspecto, que é um pensamento interessante que não é bem como eu creio que sejam as coisas, mas aí está falando de crença, né? Sim, Então, sim, também não posso dizer que não é. E por outro lado, quando a gente pensa em livre-arbítrio de verdade, as escolhas que a gente faz, se eu pensar que 90 a 92% da nossa cabeça é subconsciente, e que de lá vem esses pulsos, impulsos, sei lá o nome que queira dar, de ação, e que eles são meio automáticos, isso compromete bastante o conceito de livre-arbítrio ou limita. sim. Ou limita. Então, assim, quando a gente está estudando neuroquímica, tem umas coisas, cara, que são meio infalíveis, né? E que a nossa capacidade de lidar com elas, no sentido de decidir, é desse tamanho. Então, eu acabo chegando à conclusão, eu trabalho em cima desse conceito que eu vou dizer agora, viu, Altran? De que o livre-arbítrio é extremamente limitado. Certo. Ele é livre, Até mas ele está meio acorrentado. é um livre mais ou menos, né? Então, como conceito filosófico, em tese ele está ali. Mas pensando no equipamento que a gente usa, está limitado. Porque tem muitas coisas, principalmente aquelas nossas definições de libido, né? Que é o que define os anseios, né? O que, que a gente vai buscar, realizar, fazer ou garantir, que não dá muito para a gente escapar. Então isso já limita a liberdade. Sim. E aí vem o último ponto que eu penso sobre isso, que é o seguinte: às vezes eu acho que a gente é muito ousado. Hum. Fica se metendo a pensar sobre coisas que não cabe a nós pensar, porque só estraga a brincadeira. É, eu gosto muito do cara chamado Robert Sapolsky. Vou pegar o livro só para você poder ficar tirando onda comigo. Normal, normal, já vai no lugar certinho. Esse é um deles, Exatamente, né? Que isso. é esse livro aqui é fantástico e Esse é livro é uma lindo, cara. Esse livro é cara, esse livro sensacional. aqui é um negócio assim impressionante e é não só pesado do ponto de vista físico,
mas é mais pesado do pesado. ponto de vista intelectual. Eu Até não para sei como é que esse cara. compreender. Eu não consigo entender como é que uma pessoa escreve esse tipo de coisa numa época em que não existia inteligência artificial, sabe? O cara tem que ter muita cabeça para poder escrever isso aqui. Quantidade de referência bibliográfica gigantesca e o aprofundamento que ele faz também. E ele tem um outro, que chama Determinados, que eu vou começar a ler. Eu Hum, não li ainda, eu tenho ele aqui. Tá, tava do ladinho, que é hum. exatamente sobre a ciência da vida sem livre-arbítrio. Né? Os dois juntos dão umas 1.200 páginas. Mas o que eu queria. A minha colocação, eu te fiz essa pergunta. Esse final de semana agora a gente teve uma imersão em filosofia. E aí, dentro dessa imersão em filosofia, a gente acabou conversando sobre livre-arbítrio. Né? E o Sapolsky, ele coloca que a, a, a biologia falaria mais alto. Né? Então ele coloca que desde que nós nascemos, e talvez até mesmo antes de nascermos, do ponto de vista epigenético, e talvez antes de sermos concebidos do ponto de vista cultural, né? Porque, por exemplo, no Comporte-se, o que é que ele faz? Ele faz uma linha do tempo retrógrada no sentido de quê? No sentido de que a sua ação hoje, ela dependeu do que você pensou há 10 segundos atrás, do que você viveu a sua vida inteira, do que seus antepassados viveram e toda a cultura, né? Então ele joga, ele tem essa argumentação. E aí, se a gente parar para pensar dentro dessa perspectiva, muito pouco do que a gente faz hoje é decisão nossa, né? Porque como é que eu fui alimentado quando criança? Quais foram as imagens que eu vi quando criança? Quais foram as ações que foram executadas sobre mim numa época onde eu não tinha, só absorvia, eu era absolutamente uma esponja, não tinha senso crítico nenhum. Então, o que muita gente diz hoje que é liberdade, na realidade é, como você falou, é um livre-arbítrio, é uma parcela muito pequena. Talvez a gente tenha um livre-arbítrio, e eu digo talvez, um talvez assim bem grande, a gente tem um livre-arbítrio em cima de escolhas limitadas que nos foram impostas ao longo da nossa vida. Mas até isso é complicado. Por quê que eu te digo isso? Eu terminei de ler recentemente agora o último livro do Dan Brown. Sabe quem é o cara do Código da Vinci, né? Código da Vinci, é. Que é um cara que escreve de uma forma... Porra, você pega um livro dele, dá vontade de você... Decola ali. Dá vontade de você largar a vida para terminar o livro. É um negócio impressionante. E o Dan Brown, ele fala nesse livro, embora seja um romance, né, mas se tem uma característica que eu acho muito legal nele, é que ele funde ficção com realidade de uma maneira muito interessante. E nesse livro dele, o nome do livro é O Segredo Final. E é também com Robert Langdon, né? Que eu não consigo ler o livro e não ver o Tom Sem Hanks lembrar em do Tom ação, Hanks. né? Para mim, a imagem que vem do Robert Langdon é o Tom Hanks. O Tom Hanks, é. E o que é que ele fala no livro? O livro é sobre uma cientista, uma neurocientista que trabalha com ciência noética, que é seria a ciência da consciência, né? E ela apresenta lá, embora ele não cite referência nenhuma, ela apresenta lá um estudo dizendo que os neurônios, eles disparam antes da pessoa tomar a decisão. Alguns milissegundos antes. Né? Ou seja, se os neurônios que são responsáveis por essa decisão específica disparam alguns milissegundos antes de você conscientemente tomar a decisão já estava tomada no inconsciente. Com certeza. Ou seja, a gente não teria tanto livre-arbítrio quanto o que a gente pensa. Né? E aí, isso gera em mim uma dúvida. Né? Até que ponto nós estamos no controle da nossa própria vida? E aí eu vou te dar um exemplo, falar só mais uma coisinha, te dar um exemplo, e aí você queria que você fizesse uma observação sobre isso. Fui almoçar com a Liane um dia, aliás, quando você vier em Fortaleza, eu vou lhe levar nesse lugar, rodízio de sushi e sashimi. Tá Cara, certo. no preço, mas a gente come, viu?
Aí eu tava saindo do local, no estacionamento, e aí chega um Uber, né, um Gol, Uber, e de dentro saem três jovens adultos, na casa aí dos seus 20, entre 20 e 25 anos de idade. Cara, a situação foi hilária, pelo menos para mim. Os três saíram, todos três de camisa preta, todos três de calça preta, aquelas calças que o pessoal tá usando hoje, bem coladinha, né? Pegando siri. O pessoal chama no sul de pegando marreco, né? Pegando siri, Com dividindo os cinto, ovos. OP, calças OP, ovos partidos. Né? E o tornozelo aparecendo, tá entendendo? Mas, cara, saíram os três e era uma padronização que eu fiquei me perguntando se eles não trabalhavam no mesmo departamento, numa mesma instituição. Mas não era. Né? E aí, é claro que isso é uma coincidência absurda, né? Três pessoas do mesmo carro saindo é uma coincidência muito grande. Aí eu me perguntei, cara, até que ponto essas pessoas escolheram essa roupa? Né? Porque, porra, a influência social é muito grande, né? E hoje o que a gente mais vê é esse processo de padronização. Né? A gente tem padronização na vestimenta, a gente tem padronização. E olha que eu estou falando só dos aspectos físicos, né? Padronização da vestimenta, padronização da espessura do lábio, do jeito do nariz, né? Os cílios têm que ser assim, né? Então, toda uma padronização, né? Que o pessoal diz que é harmonização facial. Eu chamo de padronização. A minha esposa chama de demonização facial. Mas cada um com Alguns sua. casos são. Alguns casos são, Né? alguns casos. O lábio tem que ser o da Angelina Jolie, o nariz tem que ser o da fulana de tal, né? Então, toda essa história. O pessoal está perguntando qual foi o livro que eu acabei de falar. Márcia, eu vou O colocar na segredo do cinema. descrição do vídeo, mas é Comporte-se e Determinado. São dois livros do E o do Robert Dan Brown. Sapolsky, tá? Mas pode deixar que eu vou colocar na descrição do E ela vídeo. perguntou do Dan Brown. Ah, do Dan Brown, O Segredo Final. Segredo Final. Sim, aí, cara, o que é que eu tava falando mesmo? Dos caras que saíram com a roupa preta, igual, você tá Isso. falando de padronização. Aí eu tava falando de padronização. Até que ponto a gente escolhe ser desse jeito, né? Até que ponto a gente acha que tá, não, eu faço isso porque eu gosto desse estilo de roupa. Será que gosta mesmo? Ou será que isso é uma construção social que você simplesmente está seguindo? Né? Nós somos seres tribais. Quer queira, quer não, nós somos seres tribais. Por mais que a gente procure as pessoas mais conscientes, óbvio, né? Procurem se individuar, como diria o Jung, né? Nós somos seres tribais. Né? Então a gente acaba gostando de pertencer a tribos. Né? Mesmo que seja uma tribo mas assim, é uma tribo de características diferentes do mainstream, mas dentro da tribo todo mundo pensa mais ou menos do mesmo jeito. Né? Em mundos em tempos de algoritmos e bolhas em mídias sociais, né? Aí eu fiquei pensando, até que ponto a gente escolhe, né, cara? Por isso é que eu trouxe essa história pra gente conversar aqui. Eu achei sensacional, cara. Outra, você vê como são as coisas, né? É comum todos nós buscarmos pertencimento. E o pertencimento é estratégia de sobrevivência. Sim. Afinal de contas, eu preciso que o grupo me identifique como parte do grupo. Até porque tem nós e tem eles, né? Se eu não for dentro do nós, eu estou dentro do eles. Ou então, eu estiver no meio do caminho, eu vou ser esmagado pelos dois. Pelo menos, Exatamente. se eu sou nós ou se eu sou eles, eu tenho uma certa companhia para lutar, para sobreviver. Eu tenho que ver onde é que eu vou me encaixar, né? E Sim. para isso eu tenho que cumprir papéis. Então, dois exemplos aqui. Eu morei em Angola, né? Morei em Angola quando era jovem. E lá em Angola, a gente tinha, na hora do jornal, de noite, lá só tinha um canal estatal, né? Você tinha o jornal em português e você tinha, se não me engano, agora 7 ou 6 outras versões resumidas em dialetos principais, os principais.
por causa das várias tribos que compõem aquele país. Os países africanos tiveram suas fronteiras feitas sem respeitar as fronteiras tribais, né? Então essa crítica sempre existe. Então. E entre eles têm lá suas críticas, seus amores, suas dores, suas raivas, e se identificam por características faciais, estatura, estrutura e comportamento. Uhum. Então, até, vamos lá, eu morei em Angola, eu tinha lá 12 anos de idade, então até 30 e poucos anos atrás, ainda havia essa distinção, esse perceber, né, que sou desse grupo, não sou daquele. Então tem esse ponto, você vê que até hoje, sou Sim. desse grupo, não sou daquele, e é com carinhos e com raivas, né? Tá Sim, bom. sim, sim, sim. A gente Então sabe a que coisa tem, que, tem guerras e genocídios, por atrocidades conta disso, na né? África, que é um negócio impressionante. A gente diz na África, mas a gente tem praticamente em todos os Para lugares. tudo que é lugar. Né? Então esse é um ponto, você vê que é uma coisa que não acabou. E para nós, fazer parte do grupo e agradar o grupo é importante porque o grupo nos beneficia. Hum, Então, quando você fala na questão da roupa, por exemplo, e dessas questões da padronização facial e tudo mais, eu percebo que a maior parte das pessoas está muito preocupada em realmente estar fazendo parte do grupo e ser protegida pelo grupo. E quando você fala nos mais conscientes, Altran, a impressão que eu tenho é que sejam os que têm mais recursos. Recursos do ponto de vista da segurança de saber que é capaz de subsistir. certo. Que, em geral, são os que podem destoar do grupo e que acabam criando, às vezes, novos grupos, mesmo que involuntariamente, Uhum. mas, de alguma maneira, mesmo que destoe do grupo, ele vai ter vinculação a algum grupo, porque sozinho não sobrevive. Você vê, é a mesma coisa do. Vamos lá, vamos voltar lá para a Grécia Antiga, Portões de Fogo. Aquele livro é muito bom. Muito bom. Não me lembro o nome do autor, mas é um livro Só sensacional. não vou pegar ele porque ele tá na sala, tá? Mas eu sei onde é que Senão ele você ia tá. virar. Steven Portões de Pressfield. Fogo. Steven Hã? Pressfield é o nome. Pronto, aí, gente, é demais. Esse cara é uma biblioteca ambulante. Mas naquele livro mostra a realidade interessante, que para alguns povos, ser escravo de um povo superior no sentido de militarmente, né, mais poderoso, era uma escolha boa. Então você vê que para alguns povos até aceitar a posição de escravo, faz ele fazer parte de um grupo e ter alguns benefícios com aquilo. Que eu estou respondendo a sua pergunta de trás para frente. Então, isso tudo a gente vê o quê? Benefício e sobrevivência. Aí, voltando um pouquinho mais, a questão das escolhas em si. Cara, eu sempre vou fazer referência ao meu grande professor de física, Rui Soledade, quando eu estava no Marista ainda, segundo ano do que a gente chamava de científico, né? Hoje, eu não sei Ensino mais como é o médio. nome. Ensino médio, pronto. Rui falava, a vida é vetor. Hum. E a gente abestalhado novinho não entendia nada, né? Eu acho que eu fui entender Rui depois dos 40 anos de idade. A vida é vetor. Então, o que eu decido agora depende do que eu pensei 10 segundos atrás, 1 minuto, 10 minutos, o que aconteceu comigo, tudo isso, né? Como está no livro que você mostrou. E, cara, é o vetor, é a resultante, e sempre vai ser. Porque sua tomada de decisão depende do seu background todo. Sim. E aí que entra um detalhe. Isso é a ausência de livre-arbítrio? Ou isso é apenas a forma como o equipamento funciona? Né? Porque é como quando o pessoal vem dizer assim, mas a IA ela não raciocina. Aí eu falo, olha, não sei. Porque eu não sei até que ponto o nosso raciocínio é tão diferente do dela. O seu nosso só tem muito mais camadas. E por ter muito mais camadas, parece superior e muito diferente Uhum. dela. Será que quando ela chegar na mesma quantidade de camadas que a gente, não vai ser igual ou superior? E aí você me faz cair justamente no ponto da depressão nihilista.
que é o Certo. seguinte: é tudo biologia, é tudo um sistema feito para responder dentro desses cálculos vetoriais e que daria, inclusive, para a gente prever, então, tendo capacidade computacional suficiente, daria para a gente prever, então, todas as respostas? Eu não tenho essa resposta, mas muita gente procura isso. Sim, sim. E A tem gente uma ficção do Asimov, aquele Foundation, né? Fundação, não deixa, né? que o cara tem, esqueci o nome dele agora, do cientista lá, mas é o cientista que tem como é que ele chama, meu Deus? Psicologia, alguma coisa social, esqueci agora. Eu sei que ele usa modelos matemáticos para prever movimento das populações. Né? E naquela circunstância lá, do ponto de vista evolutivo, ele, do ponto de vista de uma sociedade mais evoluída, né, com mais tempo de existência, ele coloca uma perspectiva de previsão histórica do que vai acontecer. Né? E assim, será que a gente O vai. pessoal vai chorar. O pessoal vai chorar. Será que Cuidado. a gente tem essa capacidade? Será que a gente vai ter um dia essa capacidade? Porque assim, vou pegar um exemplo, tá? Vou pegar um exemplo. Faz sentido eu tomar decisões populacionais baseado numa previsão probabilística? É uma pergunta muito boa. A Porque, minha só pergunta. concluir, porque dentro de uma probabilidade, vamos imaginar que eu tenha 99,99% de chance de estar certo. E eu tomo a decisão baseado nisso. Cara, embora exista, e a gente sabe que física é um negócio meio invocado, né? Embora exista esse 0,01, é muito pouco, é pequeno demais, mas existe. E se eu tomar a decisão errada por conta desse 0,01? E se essa decisão errada, por exemplo, matar no futuro um Da Vinci moderno? Por isso que tudo isso é tão complicado. Você vê, se a gente considerar chegar nesse 99,99%, eu posso quase chamar essa probabilidade de determinismo, Sim, sim, na prática, na né? prática. Posso chamar de determinismo. O problema são as escolhas. Fazer essa escolha. E pensando, inclusive, que seria algo coletivo. Sim, Você teria que partir do pressuposto que alguém ou impôs isso, ou que a coletividade aceitou isso. sim, Considerar que a coletividade, ainda mais com a população crescendo, chega a um ponto de compreender isso de forma coletiva, eu não acho que a gente chega nisso. é, Acho que a gente se destrói antes. Né? E então só sobra a opção da imposição. E a pergunta seria por que essa imposição seria feita? E a resposta é muito simples: poder e grana, porque sim, basicamente é o que mobiliza. sim. Mas vamos resumir em poder, porque é o que mobiliza. Né? É o que mobiliza e a gente acaba lembrando aí do 1984, né, do George Orwell, que tem lá, eu tô com isso fresco na memória, que eu tô lendo um livro sobre liberdade de expressão, tem lá na parte da tortura que o cara faz lá com, esqueci o nome da figura lá, do personagem principal, que ele tem uma hora que ele diz, o partido não está procurando grana, não está procurando nada, está procurando só poder. Né? Então, acho que Liberdade poder. de expressão, você está lendo aquela coisa que fala sobre fósseis, sobre arqueologia, é isso? Não, não, liberdade de expressão que eu tô lendo é esse aqui. Não, bobão. O quê? Não entendi. Coisa do passado, isso existe ainda, mas vamos voltar. É esse aqui, ó, da palavra ao medo. Mas assim, Não entendi, é, não, não entendi, não, mas tudo bem. Não entendo todas as piadas nerd, não, tá? é porque hoje não tem mais tanto, mas vamos lá. Ah, sim, tá certo. Entendi. É, Agora entendi. é, mas outra. Mas então, tá. Então, minha preocupação aí, cara,
você fala, se a gente tomasse a decisão errada, se a gente fizesse a escolha errada, né? Sim, A gente ia ter um problema aí, já seria o conceito do que seria errado, né? sim. Porque eu acho que o maior problema não seria a escolha dentro desse processo computacional que envolveria as mentes da gente, Hum, mas seria considerar os fatores externos. Porque vamos pensar, a humanidade já passou por alguns momentos difíceis no planeta a ponto de ser reduzida, teoricamente, né, a 10 mil indivíduos e depois ainda continuar. Algo em torno disso, depois florescer de novo. sim. Se fosse assim, então a gente conseguiria fazer alguma coisa para isso não acontecer. E fazer uma coisa para isso não acontecer, limitaria a seleção, que é uma coisa que a gente já faz, limitar a seleção. E a gente já pode questionar se hoje em dia limitar a seleção é bom para nós. Já podemos questionar isso. E, por favor, eu não estou querendo ser nenhum cretino, estou falando de forma puramente teórica e Teórica. Pô, aqui só pensando, só discutindo. estamos levantando a ideia, porque daqui a pouco vão querer dizer que eu sou eugênico, eu não sou não, pessoal. Eu só estou dizendo o seguinte, nós começamos a decidir muitas coisas, Sim. né? Não com 99,9%, mas talvez com 20%. E realmente, isso é bom ou é ruim? Então, se for pensar em termos naturais, talvez seja ruim. Em termos humanos, talvez seja bom. Ah, então humano não é natural, aí é outra discussão, certo? Mas o que eu quero dizer, eu acredito, Altran, que isso só vai acontecer, se acontecer, de forma imposta. E sendo de Hum, forma imposta, quem estiver impondo vai estar cagando para se estar acertando ou errando. Ele vai querer acertar o que é o benefício dele. Né? sim. Porque eu não sei se eu acredito mais, não sei se eu sou mais tão inocente para acreditar em grandes baluartes do crescimento da humanidade na liderança do grupo. Não É, sei se eu sou mais tão criança assim, é. né? Infelizmente, nesse ponto aí a gente concorda mesmo, viu? Porque. É, eu não sei se eu sou mais tão criança assim. Por isso que a gente vê tanta gente buscando algum tipo de isolamento ou de paralelismo com o sistema. Hum, Então hoje você vê pessoas procurando inclusive profissões, criando nichos profissionais, inclusive a internet é um lugar onde isso acontece direto, para usar o sistema sem necessariamente estar dentro dele, pelo menos não nas camadas mais inferiores, as camadas com menos controle, as camadas com menos livre-arbítrio. sim. Né? Então, tudo isso são processos modernos, cara. Então, assim, honestamente, essas escolhas de 99,99, chegando na capacidade computacional suficiente, não duvido que a gente Que a gente chegasse nesse consiga. ponto, né? Eu Sem, não sei sem, se eu acho sem, que vai sem ser olhar para bom. trás. Eu não sei se eu acho que vai ser bom. Mas duvidar que a gente chega, eu não duvido, não. É aquilo que eu te falo. Eu acredito muito na capacidade humana, tanto para fazer o bem quanto para fazer merda. Né? Acredito muito. Então, acho que a gente pode chegar muito longe, tanto para o bem quanto para o mal. Né? E é isso aí. É, 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 são conceitos que a gente está conversando aqui, ideias que a gente está conversando, que acabam. Assim, o objetivo não é que ninguém saia daqui deprimido, tá, pessoal? O objetivo é botar uma pulguinha no pensamento, né? Botar uma pulguinha atrás da orelha aí de cada um, para gente ter uma visão um pouco mais consciente das coisas, né? E assim, eu trago isso num ano que é um ano, né? 2026 é um ano que a gente tem aí dois fenômenos acontecendo no nosso país, né? Nós temos o fenômeno eleitoral acontecendo esse ano, né? Que a gente sabe que no nosso país é uma guerra de lados, né? Aonde uma guerra de lados onde familiares brigam entre si por amor a políticos, que é um negócio assim que não faz absolutamente nenhum sentido. Eu gosto muito da frase do Nelson Rodrigues que diz que não tem nada mais imbecil do que a paixão política, né?
E, ao mesmo tempo, a gente vai ter também um fenômeno social. Temos dois fenômenos sociais, né? As eleições, que vão acontecer em outubro, pelo que eu me lembro, e tem até que pensar nisso para a jornada, né? Para a jornada tem que ser numa data que não caia nas eleições, né? É Pensar nisso, verdade, tem que encaixar as datas, velho. encaixar. Mas também teremos Copa do Mundo, meu amigo Adolfo. E aí, na Copa do Mundo, a gente vê como o livre-arbítrio não existe. Mas por Né? que? Explica, explica, explica. Porque assim, de uma seleção, se é que a gente pode chamar assim, em nome de um esporte, de o que seja, as pessoas, cara, a gente vive num país onde o dia que a seleção brasileira joga, se faz feriado. É isso aí. Quando eu era Mas feriado. professor, quando eu era professor, eu adorava esse feriado. Mas hoje, como nutricionista, são 3, 4, 5 consultas a menos que eu faço naquele ano, naquele mês. Né? E como a Copa do Mundo é em julho, tem muitas semanas que tem jogos. Né? Então isso acaba afetando o meu rendimento. Bem-vindo ao clube. E Depois a gente aí, vira autônomo, a gente começa a não gostar mais de feriado. não é? Cara, assim, eu não sei, o ano me parece, embora a minha ideia aqui não seja que a gente saia daqui deprimido, mas o ano me parece um ano complexo, né? Por conta de todas essas coisas. E sem contar que a gente está chegando agora no Carnaval, você que vive na Bahia sabe que é muito complexo, né? Muito complicado. O Carnaval, ele é uma festa, é, é, assim, é louco o que as pessoas fazem no Carnaval, né? É quase aquele filme The Purge. Depois. Né? É verdade, bem colocado, bom, bom paralelo. É quase aquilo ali. Tipo assim, carnaval pode tudo e Joga pra cima, depois a gente pensa. depois a gente pensa o que vai acontecer. Tanto que tem as crianças do carnaval, né? Que nascem lá para novembro, dezembro, por aí. Cara, não sei não. Ah, mas você falou um negócio importante que eu tinha comentado também, mas eu quero falar disso um pouquinho, o pessoal não ficar triste, a ideia não é deprimir ninguém. De fato, né? Quando a gente reflete sobre isso, Altran, começa a pensar em que talvez sejamos menos divinos do que nos fizeram crer, Hum, ou pelo menos da forma que nos fizeram crer. E aí muita gente se entristece com isso e fala, gente, vamos combinar. Tem coisas que elas apenas são. Aquela brincadeira do que é. E não adianta a gente se deprimir ou se entristecer por isso. É como eu me entristecer pela minha garantida morte no futuro. É uma perda de tempo, Esse né? é um pensamento bem estoico, né? É, e por estoico eu sempre tiro também, viu, Altran? Lógico, né? Porque eles eram muito Sim. lógicos, né? Então, assim, não faz sentido, porque eu não tenho como agir contra isso. Da mesma forma, se a gente considerar que sejamos experimentos, ou que a vida seja um grande simulador, ou qualquer coisa, podem pegar a teoria que quiserem, não tem o que fazer contra isso. E aí vem a pergunta: eu devo fazer alguma coisa? Acho que vale mais a pena gastar energia vital para viver da melhor maneira possível. E para poder participar das coisas da forma que você achar mais construtiva para você. É Uhum. claro que aí é justamente a hora que entra o niilista e fala, então eu vou jogar a porra toda pra cima, eu vou fazer o que eu quiser, vou sair por aí fazendo merda, porque nada faz diferença com nada. E eu não tenho como dizer que ele tá errado. É. Eu só me lembro do meme. Não sei se o pessoal já deve ter visto já. O meme do gatinho, que a primeira é comendo tudo, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Aí amanhã, aí a outra foto é o gato desse tamanho, gordo. Porra, tô vivo. Vendo que ele tá vivo. Mas É mas isso você aí. vê que engraçado, né, Altran? Aí você vê, o sofrimento dele no futuro não invalida o prazer que ele teve no passado. Uhum. É.
vem aí conceitos de arrependimento, e na verdade é só a diferença entre ter tido um pico de dopamina lá e não ter mais ele aqui. Sim, sim. E aí a gente volta para lá para o raciocínio anterior que diz, então quer dizer que o pulso de ação só dependeu de uma neuroquímica? E talvez sim. E aí que o pessoal quer invalidar tudo, eu falo, mas por que eu vou invalidar? O mecanismo é esse. É, é. Relaxa, né? E vive. A gente fala muito disso porque estudando obesidade a gente fala disso o tempo todo. Então tem que falar sobre como os neurotransmissores meio que determinam Uhum, sim, seus pensamentos e ações. sim. Ou É, pelo menos tornam a probabilidade de você agir da forma como você age mais fáceis, né? mas é porque Aumentam quando a a gente probabilidade. espreme, Altran, quando espreme, aí você vê que, não, ele aumentou a chance. Mas tem um outro que corre do lado que também aumentou. E tem mais outro que também aumentou. E no fim das contas cai no 99,99. Você fala, ah, então meio que Meio que determinou, determinou. Pois é. sabe? E aí teve um fato que aconteceu que gerou um pulso aqui. Então, cara, no fim das contas, é um pensamento perigoso. Uhum. Eu recomendo a todo mundo que comece a entristecer com isso, 2 doses de cachaça, tomar um sol, É. assistir uma série, entendeu? Sair correndo pelo um parque e parar e pensar essas bobagens que esses meninos nerds ficam pensando. Pois é. Isso é arte do Quem inimigo. mandou vir assistir essa live? Vieram porque quiseram. Não, mas Antônio, sem sacanagem, isso traz a gente para muita coisa importante e prática. Claro, cara, claro. Claro. Porque quando a gente fala, Eu acho que tem essa discussão, embora seja uma discussão quase uma masturbação mental, né? Mas ela se torna uma discussão de cunho muito prático quando a gente está, por exemplo, no ano como a gente está, onde é um ano onde vai ter eleição, né? E a gente vai usar parte disso, pelo menos aquelas pessoas racionais, né? Que têm uma certa razão para pensar de forma política, vai usar para escolher o candidato que vai votar ou escolher o candidato que não vai votar, né? perfeito. Ou porque assim a gente tem outra coisa, eu quero colocar mais um tempero nessa discussão, que é que é a ilusão do controle. Vai. Não é? Porque a gente ainda tem isso. Né? A gente está conversando sobre livre-arbítrio, a gente ainda tem ilusão de controle. Porque, veja bem, eu citei os estoicos, você citou essa história da lógica em relação à nossa morte. Né? Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: prepare-se para o pior, espere o melhor e aceite o que vier. É uma frase que, embora não seja uma frase dita por um estoico, é um especialista em liderança chamado John Maxwell, mas é uma frase que me guia, entendeu? Então, quando eu entro, por exemplo, em qualquer tipo de situação, eu espero sempre o melhor. Mas eu tento me preparar para o pior, tento. Porque eu também não sou um cara absurdamente racional a ponto de saber o que é que vai acontecer de pior. Mas o que vier, porra, veio, né? Se eu vou fazer uma limonada, se eu vou fazer careta, isso aí é uma questão. Agora, eu não tenho controle sobre isso, sobre essas situações. Eu tenho controle sobre que vai acontecer o melhor possível. E assim, tem muita gente que tem medo de pensar no pior. Porque na hora que pensa no pior, tem que dar uma pancadinha na mesa, né? Socorro, eu tenho medo de atrair, essa coisa toda. E cá entre nós, se atrai ou não atrai, eu não sei. Mas eu gosto de pensar no pior, exatamente para que eu possa me preparar para ele. Então, assim, até que ponto a gente tem controle da gente mesmo, dentro dessa linha do livre-arbítrio, né? Porque Até que ponto? Pode, a resposta pode ser zero, não pode ser zero? Pode, pode, né? pode, Pode ser pode. zero. Seria um determinismo
aquele behaviorismo radical, né? Aquela coisa de que todo o nosso comportamento é produto exclusivo de uma química, né? E Matrix até pega muito isso, né? A ideia de que tudo é química, né? Tudo é neuroquímica e você consegue simular tudo isso, né? Cara, Altran, veja, eu acredito que isso não tem como estar totalmente errado, Hum, né? Se é só isso, mas só isso no sentido de exclusivamente isso, eu também não sei. Mas não tem como estar totalmente errado. E aí, quando você fala em controle, é engraçado, Altran. Porque tem poucos dias que eu postei uma imagenzinha que eu vi na internet e achei sensacional. hum. Que é assim, relaxe, nada está sob controle. Porque de fato não está. E aí você me leva para um outro ponto. Quando a gente fala em controle, a gente fala em medo. Sim, Porque muito do pensamento humano naturalmente é guiado pelo medo. Até os nossos conceitos do que aconteça depois da morte, por exemplo. Tem mil teorias, tanto em religião quanto em ciência. E qual é a verdadeira? Eu não lembro, ou eu não sei. E aí a gente fica numa coisa que também é engraçada, que eu fico brigando por causa disso. essa parte é interessante, né? Não é? É porque assim, eu tenho medo do desconhecido. O humano tem medo do desconhecido. Então eu vou tentar criar uma ideia para fazer esse desconhecido ser mais confortável para mim. Uhum. Quer Então, seja um paraíso, quer sejam 500 virgens, quer quer seja seja uma, apaga e pronto. quer seja uma repartição pública que eu vou passar por uma avaliação e vou determinar qual vai ser a minha próxima missão e tal. Então, assim, sempre é medo. Nós temos medo, E o medo é um né? grande motivador, né, cara? Talvez um dos maiores, né? E realmente, a ideia de finitude plena, a ideia de nada mais a ver, que a gente não consegue imaginar, porque o pessoal às vezes fala, estou imaginando, eu falo, não, você não está, porque você não teria nem a imaginação. Hum, E isso é muito complicado, você não teria mais cérebro, então não teria mais sensações, nada. O que seria o nada? Isso amedronta, e muito. E aí a gente começa também a querer controlar, leva esse tesão de controle que muita gente, inclusive, adoece por isso. sim, sim, Né? sim. E volta àquele ponto que a gente conversou, Tran. Não tem utilidade. Gasta-se energia gratuitamente, cria-se conflitos entre as pessoas, e até relacionamentos, até casamentos terminam por esse tesão de controle. Sim. Né? E não realmente traz nada de bom. E é ilusão, como você falou, né? Controle sobre o quê? É. Eu só me lembro do Kung Fu Panda. Qual deles e que parte? O primeiro, que é, na minha visão, dos poucos, é o único que. É o milhão. É o Que melhor. tem o mestre Shifu e o mestre Ugly conversando sob ilusão do controle. Sim, Tá agora eu entendendo? lembrei. Eu só me lembro do Kung Fu Panda, porque o mestre Shifu tá muito puto, porque como é que o grande dragão guerreiro é o Kung Fu, é o Panda? E o mestre Yugi tá dizendo, cara, não controla, aceita o que veio. Se veio o Panda, treina o Panda, pô. Se veio, mas é porque devia ter vindo a tigresa, devia ter vindo. Cara, não veio. Por que eu vou tentar controlar isso, né? Então, quando você perde um pouco dessa ilusão do controle, não, entenda, pessoal, quando eu falo de perder a ilusão do controle, isso não significa que você vai simplesmente soltar as amarras da vida, não. Porque na hora que você solta as amarras da vida, soltou a amarra na vida, você vira um tolete no rio. É isso aí. Tá entendendo? E assim, um tolete no rio vai para onde a correnteza leva. Tá entendendo? Então não é isso, não é você soltar as amarras da vida. O que eu estou dizendo é você não esperar algo porque você acha que está no controle.
controle. Né? E E nem assim, porque você simplesmente tenha uma fé ou uma crença. sim, Né? Eu falo, cria ornitorrinco, mas não cria expectativa. Porque não vale a pena, né? O grau de controle é zero. E você falou uma coisa, Altran, que eu não posso não comentar. Não é largar, porque poucas coisas me irritam mais do que deixar a vida me levar. Isso sim. é. Nossa, essa música é um hino. Não sei, eu não sei nem descrever o grau de seriedade dessa música e o grau de. Cara, Platão já dizia que a, você conhece uma sociedade, acho que é em A República que ele fala isso, você conhece a sociedade pelas músicas que elas ouvem. Cara, quando eu escutei essa frase que eu li na Tamo mal, República, meu amigo, isso é um. tamo mal. Tamo mal. Aí assim, eu não controlo isso, né? Não. Então, Por isso que eu te falo, a gente não controla, tem a sessão de a ideia de pertencimento, e quanto mais você se sente não pertencente, dá vontade de você procurar um grupo onde você seja pertencente. Rebelião é isso. Se a gente for trazer para outro aspecto, científico, nutricional, rebelião é isso. sim, E você vê, Altran, a rebelião que você criou, já temos tempo para observar que, inclusive, já entraram pessoas, saíram pessoas, compatibilizaram pessoas, incompatibilizaram pessoas. Até porque algumas vêm buscar uma coisa que não encontram, ou outras encontram coisas que não esperavam, sim, né? E assim isso vai mantendo ou não as afinidades ou as utilidades e faz com que o grupo exista, mas tenha uma dinâmica interna. Que pouca gente, como você que criou e como eu que estou com você desde o início, pouca gente está desde o início em tudo, sim, sim, né? sim, E por que que está desde o início em tudo? Ah, porque determinei que não vou sair de jeito nenhum? Não, não, é porque a afinidade ela é grande, existe. E se exatamente. compreende os processos dinâmicos que acontecem com o tempo, isso faz parte. Né? Qualquer grupo que você fizer parte vai ser assim. Sim, É como aquela pessoa que estava naquela igreja e fazendo tudo lá muito bem, um belo dia se decepciona com alguma coisa e sai. Né? Aí depois de um tempo ela sente falta de, de algumas coisas ali de dentro, ela volta, ela releva aquilo que ela se decepcionou e volta. E é sempre assim. sim, Então, vamos estar sempre buscando nos encaixar em grupos, porque nós nos percebemos fracos, isolados, movidos pelo medo, movidos pela neuroquímica que é biológica. é. Vamos chegar à conclusão de novo, não tem Chegamos à livre-arbítrio conclusão, nenhum. chegamos à conclusão de que não chegamos a uma conclusão, Eu né? acho que a gente fica com medo de falar. Mas A assim, gente chega a uma é, conclusão, é, só que a gente fica com medo até de aceitar. cara, é. Até porque, sabe, Adolfo, é, é, são tantas variáveis nesse sistema complexo. Se a gente pensar em neuroquímica, já são muitas variáveis, infinitas variáveis. A gente descobre substâncias novas o tempo todo que a gente não sabia que existiam. E às vezes a gente descobre substâncias novas que a gente achava que aquela substância era a principal e a gente descobre a nova que agora é a principal, né? Veja, por exemplo, a dopamina, que hoje é um neurotransmissor que está na boca do povo, né, devido àqueles livros, Nação Dopamina e tudo mais, é, que foi descoberta e foi primeiro envolvida em função motora, com a questão do Parkinson, O Parkinson é. né? E hoje a gente sabe que ela tem uma função motora. Então, veja, a evolução, a seleção natural, ela não age. Primeiro, ela não tem um telos, né? Ela não tem uma finalidade. E quando ela age para maximizar o aproveitamento. Porra, se eu tenho uma substância que se encaixa bem para a função A e função B, eu vou usar essa melhor do que eu ter duas substâncias, porque eu vou gastar muito mais energia e por aí vai. Então, veja, dopamina, que todo mundo sabe que é
molécula do prazer, o pessoal fala assim, né? Embora eu não ache que seja Não é dessa tão forma, simples, né? né? Mas Não é vai, tão vai, simples. vai. Mas, cara, é uma substância que serve para movimento fino, que falta no cara que está com Parkinson. Putz, o que mais que eu vou descobrir? Tá entendendo? Então, eu acho que a grande ilusão é que a gente um dia vai conseguir, eu acho que a gente se destrói antes, usando a sua frase, eu acho que um dia basta ver o Big Brother, né? Basta ver o Big Brother. É, é, eu acho que a ilusão é que a gente vai um dia ter todo o conhecimento de todas as coisas a ponto de colocar isso num computador quântico Ultra Mega Power Plus Advanced Fucking The Picas e que esse computador vai cuspir um resultado com 99,9% de chance e que esse resultado você vai executar e aí você vai ter essa chance e a probabilidade realmente é muito grande e vai dar tudo certo. Eu acho que a ilusão é essa, sabe? A gente não vai. A gente pode conversar sobre o assunto, a gente pode discutir o assunto, a gente pode falar sobre todas essas coisas legais que a gente fala aqui, mas... Altran já sabe que a resposta vai ser 42. Ah, 42, né? É, Tá certo. Porra, cara, ele, 43 ele, não. 43 é não, primo, é mais bonitinho. é 40. Você não leu o Guia dos Mochileiros das Galáxias, não, né? Não, Lilian. É Douglas Adams. O grande computador do universo que vai responder todas as dúvidas sobre tudo, tal e coisa. Bota uma pergunta lá nele sobre tudo e tudo mais, e ele responde 42. Aí o pessoal faz sim, e aí? Boa, boa, boa. O pior é isso, Altran. Nosso grau de pressão sobre o sistema é tão insignificante que talvez se tivéssemos acesso a todas as respostas, isso não significasse nada para a gente. Sim. E aí que eu chego na parte da salvação dessa conversa, para o pessoal que está ouvindo a gente, que é o seguinte: considerando a realidade e considerando que o que é, nada mais interessante do que você apenas viver sua vida da melhor maneira possível e tentar ter as atitudes, tentar ter o livre-arbítrio, o que quer que isso seja, né? Do jeito que você se sinta satisfeito. Lembrando que o jeito que você se sente satisfeito vai depender de um monte de conceitos que estão na sua cabeça e que estão na sua formação, e que os crivos morais que a gente cria em geral para determinar isso raramente batem para todo mundo, né? Não se sinta deprimido por isso, por às vezes achar bom uma coisa que você não acha correto achar bom, ou achar ruim uma coisa que você não acha correto achar ruim, porque se não acha correto é puramente criação cultural, é moral, e moral é mutável, porque moral é humana. Então, se ela é mutável e humana, o valor dela é temporal e Muito questionável, bom. né? Alguma hora ela serve hoje, amanhã ela não serve. E é isso, nada é muito determinado. Nós somos muito jovens, né? Somos tão jovens, e, e eu acho que é como se fosse os meninos pequenos querendo discutir assunto de adulto, É, né? é. Não adianta muito. Mas eu acho legal, sabe, Adolfo, pelo menos a gente ter a gente ter essa conversa, né, e Eu acho fundamental. jogar essas informações e jogar as possibilidades e trazer isso à mesa, né, para que a gente possa sair daqui com um lampejo de, de aprendizado, vamos dizer assim, né? Você sair, eu acho assim, tem uma frase que diz o seguinte: sempre que você falar com a pessoa, certifique-se de que quando você sair de perto dela, você deixou a pessoa melhor.
né? Então eu acho que esse tipo de conversa é aquela conversa onde eu saio daqui com mais bagagem, eu saio daqui com mais coisas interessantes para pensar. O que eu vou fazer com essas coisas, com tudo isso, aí é que está o grande lance. Se eu vou fazer ou se vão fazer por mim, né? Se já que eu não tenho livre-arbítrio ou tenho, né? Mas eu saí daqui com mais ferramentas. E se eu sair daqui com mais ferramentas, eu sair daqui mais Capaz. mais capaz, né? Ou não, porque Não, se eu ou não, porque porra, se eu tiver uma mala de ferramentas enorme que eu não sei usar a porra das ferramentas, é só o peso que eu tenho que carregar nas costas o tempo todo. mas, negão, vou lhe dizer, Altran, o que que é? É porque eu acho fundamental esse tipo de conversa, eu acho essencial. O que eu falo é para o pessoal que, com certeza, deve estar sentindo um certo peso depois de refletir sobre isso, que não adianta sentir esse peso. É como se fosse assim: eu já passei por isso, já quebrei minha cabeça, não perco o tempo que eu perdi, entendeu? Ah, Porque não adianta. Refletir sobre isso eu acho fundamental, né? É engraçado, eu estava jogando um jogo chamado No Man's Sky, que é um jogo de exploração espacial e tudo mais. E o jogo, ele quando foi lançado em 2014, ele era uma coisa meio experimental, tanto que no lançamento ele foi meio que um fracasso, e depois os caras foram ajustando o jogo. Você vê que eu estou falando de 12 anos atrás. E hoje ele é um baita sucesso pelos ajustes que foram sendo feitos, e o jogo é maravilhoso para quem gosta de ficção, de viagem espacial e tal. É um jogo de exploração espacial. E esse jogo, você vai jogando ele meio sem saber por que, que as coisas estão acontecendo. Até que você chega uma hora que você descobre que tudo aquilo é uma simulação num computador na Terra que está sendo engolida por um buraco negro. E por causa disso está passando por uma distorção temporal. E dentro da simulação, o conceito de tempo é outro. E você tem a oportunidade de reiniciar a simulação toda para começar de novo num universo diferente daquele que você estava, com alguns recursos que você mantém da primeira aventura que você passou. A outra, quando eu cheguei nisso, eu chorei. Eu fiz assim: tá, porra, e se foi isso mesmo? é, Então, cara. né? Não É porque adianta, a gente não vai saber antes não vai saber, não vai saber. Existe essa questão da simulação, né? da teoria. Tem até um livro razoavelmente antigo, chama Simulacros e Simulação, do Jean Baudrillard. Esse livro aparece no Matrix. É antigo, é antigo. Esse livro aparece no Matrix. Eu não sei se você lembra da cena. Na Eu hora vi que isso o cara depois, não chega, vi na hora. na hora que o cara chega para pegar o programa que o Neo está desenvolvendo dentro da Matrix ainda, comecinho do filme. O cara chega para pegar, né? Que ele chega, ele e uma menina, eu não lembro agora o nome dele, e a Do menina tem um coelho coelho branco. tatuado, né? Ele abre esse livro, é um livro falso, ele abre esse livro, Simulacros e Simulações, para pegar o software que ele desenvolveu. E assim, como saber se nós não estamos numa simulação? Argumentos filosóficos e lógicos para isso existem, né? Racionais. Não estou falando de crença, né? Racionais. E aí, é, É, parceiro, o negócio hoje tá denso. tá, tá desse. É. Mas é legal, eu gosto Eu dessas também. conversas, eu acho Eu muito também legal. gosto, Altran. Eu também Você já gosto, tem que Altran. ir, né? Vai atender agora? Eu vou atender daqui a pouco. Mas eu quero É. deixar uma coisa. Diga. Eu quero deixar uma coisa, porque é o seguinte: quando a gente fala disso também, como você falou bem, a gente traz ferramentas. Ferramenta de entendimento, ferramenta de compreensão e traz oportunidades. Por quê? Trazendo, pessoal, aí você que está assistindo a gente, para a questão da obesidade, por exemplo, né? Hum, E da nutrição. A partir do momento que você começa a entender que boa parte das suas decisões, certas e erradas, são pré-definidas, você sai de uma coisa que atrapalha muito, chamada culpa, e começa a entrar para outra coisa muito mais interessante, chamada compreensão.
E na hora que você começa a compreender que existe como pré-definir, mesmo que parcialmente, essas decisões, fica mais fácil fazer escolhas que te levem no caminho que você quer. Porque você começa a se tanger. E isso é bom, né? Então é um autotangimento, vamos colocar assim, que você vai acabar fazendo para tentar se direcionar. Sai daquela coisa, né, Altrando? Ah, eu não consigo, ah, eu falhei. Ah, não, não é nada disso. Na verdade, você escolheu o que já estava praticamente definido que seria a sua escolha pelo que te levou até ali. Aí você vai se perguntar e vai perguntar para o Altran e vai perguntar para mim quando estiver em consulta. Então, quais são as escolhas que eu devo fazer para ir para o caminho que eu gostaria? É, é. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É a pergunta de Exatamente. US$ 1 milhão. Quais são as escolhas, né? Você sai do passivo, sai do extremo Isso, passivo, né? exatamente. Pronto, você sai do extremo passivo, né? Aquele cara que realmente é o toletão lá no Rio, né? Que vai Adorei isso. a favor da correnteza e não toma absolutamente nenhum tipo, não faz nenhum tipo de escolha, né? Ele é literalmente levado e não questiona isso, né? E não questiona isso. E assim, a gente está cheio disso, né? A gente está cheio de pessoas que fazem apenas isso e quando começam a questionar, Adolfo, já está tarde demais. Tá entendendo? Já tô com 80 anos de idade e a pessoa não viveu 80 anos. Ela viveu um ano repetido 80 vezes, né? Porque é a mesma coisa, as mesmas, sabe? E assim, às vezes você precisa de ajuda para tomar para fazer essas escolhas e acordar, né? Para isso que serve terapia, para isso que serve conversa com o nutricionista e com o médico maluco, para isso que serve essas coisas, né? Assistir essas lives doidas, né? Que a gente conversa essas coisas. Né? É para isso que serve o outro, né, Altran? Sim. Para conseguir te falar sobre coisas de fora do seu background. Talvez seja a hora que a gente consegue quebrar essa corrente. Porque o outro vem falar com você com o background resultante dele. Uhum. Por isso pode ser útil, porque te traz um ponto de vista que você seria, em tese, incapaz de alcançar, incapaz mesmo de alcançar. E também por isso me traz para outra coisa que o julgamento não nos cabe, né? Então, parar de julgar os outros, porque cada um é sua resultante. Eu nem diria que cada um tem sua resultante, cada um é sua resultante. E, de novo, aceitar isso vale mais a pena. É. A vida é vetor, A vida é vetor. É né? isso aí. A vida é vetor. Eu acho que a gente pode deixar duas frases aqui. A vida é vetor, né? E vetor sempre tem um sentido e uma direção, né? Módulo de Então, direção e sentido. e o que é? Porque assim, Fica bom. não dá, o que e está além da capacidade da gente discutir. Tem um cara que eu gosto muito, que até já faleceu já, chama Jim Rohn. Ele dizia o seguinte, cara, por que o sol nasce no leste e se põe no oeste? Porra, eu não sei. Mas isso não cabe a mim discutir. Quando você criar o seu próprio planeta, aí você bota do outro jeito, se você quiser. Mas nesse aqui você é convidado. Então não adianta, né? Então não Tá adianta passando a temporada. você não adianta você discutir determinadas coisas. Você pode até tentar entender, mas discutir e criticar determinadas coisas que estão fora da nossa alçada, né? Então, eu acho que é Ou mais por seja, aí. pessoal, não chorem, por favor. É um bom início de ano, com frases boas. Primeira live nerd do ano, a gente já botou para, né, já botou para fuder mesmo.
É muito bom, muito bom. É isso aí, parceirão. Então tá Cara, tudo foi bom demais. certo. Sempre muito bom conversar com você. Sempre muito bom. Cara, eu te digo a mesma coisa, irmão. Hoje você se superou. Ó. Que Hoje, é isso, pô. sensacional. Legal demais. Galera, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui do Instagram, lá no YouTube, lá no podcast, eu vou colocar todos os livros que a gente sugeriu aqui, tá certo? Para vocês poderem, quem quiser enveredar por esse caminho maluco. Quem Tiver quiser afim. ficar um pouquinho mais triste, mas depois você fica feliz. Depois você fica feliz. É uma coisa, sabe, Adolfo? Cara, eu tenho tanto prazer de ler algo e não entender, mas de adquirir novos conhecimentos, é um negócio que me dá tanto prazer que, assim, eu posso dizer que eu tenho inveja daquelas pessoas que passam, que ganham para ler, sabe? O cara é editor de ciência de uma, sabe, de uma editora famosa. O cara ganha a vida lendo manuscritos para, sabe? Deve ser uma Sensacional. atividade, Tudo deve ser uma, original, cara. né? Tudo Tudo original. original e tal, sabe? Deve ser muito, porque cara, eu pego esses livros aqui, esses livros que eu vou citar para o pessoal, que eu começo a ler, cara, me enche de uma, sabe? A única coisa que me cansa é a posição, né? Eu tenho que mudar de posição porque eu já não tenho mais, tenho 51 anos de idade, né? Mas tirando isso, cara, é bom demais, é bom demais. E eu fico me perguntando, sabe? Como tem gente que não gosta, né? Eu comprei uma camiseta. Porque tem, né? Eu comprei uma camiseta que tem assim. Essa eu acho que você não viu ainda. Tem assim. A evolução te deu esse presente. Aí tem uma imagem do cérebro. Aí tem assim. Então usa essa porra. É um bom conselho. Para esse ano, então, especialmente, um excelente conselho. Né? É um excelente conselho, Excelente parceiro. conselho. É verdade. É verdade. Então, beleza. Cara, ó, satisfação sempre grande demais, viu? Bom demais. Já vamos ver no mês que vem qual vai ser a próxima, né? Vamos. Vamos marcar E ao vivo? marca aí, bota aí. Marcar Jogue. ao vivo. Hoje é dia 26. É, Que tal? Deixa me ver. Pra ti fica legal numa sexta de manhã? Ou numa fica, quinta? Sexta? tanto faz. Pode ser sexta, pode ser. Pronto. Então, sexta, dia 27. Fica exatamente daqui a um mês. Tá lindo, tá Né? lindo. É. Show de bola. Então, Tá pronto, 27 fechado. de fevereiro a gente se encontra aqui de novo. Para mais papos desse modelo. Tá bom? Vocês que Valeu, assistiram, meu amigo. obrigado, pessoal. E, pô, Altranzão. Valeu, cara. Show de bola. Até mais, hein? Até Tchau, mais. tchau.